Bom, a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo. A gente viu aí que a cultura é o segmento da economia, a área da economia que mais sofreu com essa pandemia, a área que perdeu mais renda, que perdeu mais vaga de trabalho, mais emprego, e a última área que vai voltar à normalidade, né? Então, com certeza, é a área mais afetada. Junto com isso, nós estamos vivendo intensas mudanças do ponto de vista do meio ambiente, o aquecimento global, pandemias, questão do alimento, migrações em massa. Então, nós vamos ter aí nos próximos tempos eventos muito intensos do ponto de vista ambiental, ao mesmo tempo em que a ciência avançou de forma espetacular e a gente está se deparando com grandes avanços da neurociência, grandes avanços da biotecnologia, novas fontes de energia, inteligência artificial, internet 5G. Então, isso tudo aí, esse avanço da ciência, esse avanço do bem-estar que a ciência vai proporcionar para as pessoas, ao mesmo tempo em que esses eventos ambientais intensos e vão estar cada vez mais ameaçando a nossa existência aqui na Terra, esses dois fenômenos vão acontecer de forma simultânea, né? E isso junto ainda com uma outra questão muito importante, que é a questão do emprego, né? Que muitas vagas de emprego vão se extinguir e a natureza do trabalho, a natureza do emprego, a natureza daquelas vagas que vão continuar vai mudar. Então, é, isso é uma configuração que nos assusta bastante, né? E nos coloca em risco e que nos ameaça, mas, ao mesmo tempo, a cultura, a área cultural, ela pode oferecer muitas soluções para essas situações que vêm se apresentando, né? É, Pela área cultural, a gente vai poder formar muitas pessoas, formar muitas competências, muitas habilidades que serão necessárias para o mercado de trabalho, por exemplo. A cultura oferece uma série de soluções. Se o desenvolvimento for ancorado na cultura, é um desenvolvimento que não vai trazer poluição. O desenvolvimento ancorado na cultura é um desenvolvimento que traz coesão social, né? Diminui o espaço para intolerância. Então, nós temos uma série de motivos para acreditar que a cultura pode ser a grande solução para o Brasil aí nos próximos tempos. Solução para emprego, solução para educação, solução para economia, né? Então, a economia, a cultura pode ser uma grande âncora de desenvolvimento e de solução e de resolução de problemas que a nossa sociedade vem enfrentando. Nós que somos do campo cultural, se quisermos sobreviver, conseguir ultrapassar essa fase complicada, eu acho que nós vamos ter que prestar bastante atenção em 4 variáveis. Essas 4 variáveis, elas são, na realidade, eles são resultado de uma pesquisa que neurocientistas andaram fazendo para descobrir quais são as características que as pessoas que têm conseguido sobreviver ou vencer essa crise que nós viemos passando, que nós estamos passando, as pessoas que conseguiram vencer essas crises, passar por esses obstáculos, quais são as características que essas pessoas têm. E aí descobriram que as pessoas que conseguiram sucesso nos últimos tempos aí, as pessoas que estão conseguindo vencer, transpor obstáculos,
elas têm 4 pontos em comum, que a gente pode chamar de 4 variáveis. O primeiro ponto em comum nessas pessoas é que elas têm um espírito empreendedor com um pensamento estratégico. Espírito empreendedor com pensamento estratégico. O segundo ponto que identifica essas pessoas e que é comum a todas elas é a capacidade de respostas rápidas e de adaptação dos processos ao tempo disponível. O que quer dizer isso? Hoje a gente não manda mais no tempo, é o tempo que manda na gente. Os eventos e as coisas vêm acontecendo de forma cada vez mais intensa e mais rápida e menos inesperada. Então, a gente já não tem a capacidade, o tempo que a gente tinha para planejar, né? Para estudar como que a gente vai atacar um problema. Hoje, primeiro você ataca e depois você vê, né? Primeiro você faz, desculpa, e depois você conceitua. As coisas e as demandas aparecem de uma forma tão rápida e tão urgente que a gente vai precisar aprender a lidar com isso de forma diferente que a gente vinha lidando. Então, a forma como a gente está encarando o tempo com que a gente dá resposta para as demandas. Essa é uma segunda variável importante. A terceira variável é entender que os conceitos antigos, os conceitos que a gente formulou até agora, eles não servem para definir os novos fenômenos que estão se apresentando. Então, novos fenômenos precisam de novos conceitos. Velhos conceitos não vão dar conta de atender fenômenos novos, né? Então, entender essa forma, essa nova maneira que nós vamos precisar de adotar para conceituar os fenômenos que vão aparecer para a gente, se evidenciar na nossa frente. E a quarta variável importante, né, que define pessoas que conseguem superar obstáculos e vencer problemas, enfim, que essas pessoas elas costumam achar um ambiente em que elas podem defender as ideias delas. Elas conseguem circular de tal forma que elas acham algum lugar em que elas podem ter a própria identidade, em que elas podem ser elas mesmas. Elas podem expor seus pensamentos, expor suas crenças e expor suas ideias. Então, são pessoas que acham espaço, elas conseguem identificar ambientes em que elas podem prosperar, em que elas podem desenvolver suas próprias ideias e conseguir estabelecer relacionamentos produtivos, né? Então, é uma capacidade de empatia, é uma certa inteligência social que essas pessoas têm. Então, são essas as 4 premissas, né, para o sucesso em tempo de complexidade: espírito empreendedor e pensamento estratégico, capacidade de resposta rápida às demandas que aparecem, novos conceitos para definir novos fenômenos, né? E inteligência social para você buscar o melhor espaço aonde você pode se movimentar e ser você mesmo e defender suas ideias. Para terminar, então, eu quero deixar aqui com vocês uma fala do Betinho, que já é muito antiga, da época que o Betinho criou a campanha contra a fome, mas é uma fala que me inspira muito e me acompanha há muito tempo, né? E tem tudo a ver com esse assunto que a gente bateu um papo aqui sobre ele. É uma fala que vem trazer a questão
da potência da cultura, né? De como a cultura deveria ser aproveitada num país como o Brasil. Ela é o último slide aqui, então eu vou ler para vocês. Foi o mundo da cultura que primeiro aceitou o desafio de mudar, de criar um outro Brasil, sem pobreza e sem arrogância dos ricos, sem miséria definitivamente. É pela brecha da cultura que poderemos dar o salto do reencontro do país com sua cara, um Brasil totalmente simples, mas radicalmente humano. O que importa é alimentar gente, educar gente e empregar gente. Descobrir e reinventar gente é a grande obra da cultura. Herbert de Souza. Bom, então é isso, pessoal. Na realidade, são algumas reflexões num momento de busca de soluções e de alternativas para que aqueles que viviam e vivem de cultura e de arte possam continuar sobrevivendo dignamente do seu ofício. Eu espero que, de alguma forma, essa conversa aqui, esse bate-papo, possa ter sido produtivo para quem assistiu. Muito obrigado e um abraço a todos.